Fernanda Massagardi e sou no ar com o programa Direito Legal. Agora, todas as quartas-feiras aqui na Eco TV, nós temos um compromisso com o seu direito. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Sacek, que é diretora do PROCON aqui de Santo André, professora universitária, advogada especializada em Direito do Consumidor, especialista pela Universidade de Provence, na França, e mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pelo UNIMES. Hoje nós vamos falar sobre os planos de saúde. Olá, doutora Ana. Olá, Fernanda. Olá, os ouvintes, tudo bem? Esse ano, em específico, fazem 20 anos, né, que nós tivemos a implementação do Código de Defesa do Consumidor. Por que é que até hoje, ainda, esses direitos não são respeitados? Então, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor a gente deve comemorar. É uma lei que se comemora, e se comemorar a lei é algo até inusitado, né? Nós temos tantas leis no Brasil e poucas leis são comemoradas. E o direito do consumidor a gente comemora. Ainda tem muito a melhorar, mas a gente pode dizer que foi uma lei que mudou o comportamento do cidadão brasileiro. O cidadão hoje, ele tem uma lei que resguarda os seus direitos e graças ao Código de Defesa do Consumidor, ele se tornou um cidadão muito mais responsável, reivindicador dos seus direitos. Bacana. Com relação os contratos de plano de saúde, atualmente nós temos uma polêmica no que envolve os contratos feitos, contratos de forma coletiva e de forma individual. Poderia esclarecer para a gente melhor quais são essas diferenças? É verdade, o consumidor, ele, na hora da contratação, ele tem que ter muita atenção para ver que tipo de plano ele está contratando. Porque o plano coletivo por adesão é uma coisa e o contrato individual é outra. Então, às vezes, ele contrata um plano coletivo imaginando que está contratando um individual. A diferença básica é o seguinte, o plano coletivo, hoje, no mercado, e a maioria que você tem aí à venda mesmo, né, é um plano que é muito mais barato. Porém, por outro lado, ele está restrito àquela entidade que contratou, porque ele contrata por adesão. Então, é um plano que está vinculado a uma entidade de classe, ou a um sindicato, ou a um órgão, né, como uma associação, por exemplo, e ele estende esse plano aos associados. Quando ele estende esses planos associados, por isso mesmo que ele vai custar mais barato. Só que o associado vai ter que saber que ele está vinculado às regras que aquela associação contratou. Então, por exemplo, um exemplo para o nosso ouvinte entender. Se aquela entidade resolver destratar com o plano X, né, não quer mais aquele plano, não achou que está bom, que tem que mudar, etc., ela vai procurar um novo plano e o consumidor que estava com aquele plano perde aquele plano porque a entidade rescinde aquele contrato e contrata com uma nova operadora. E ela tem esse poder. E essas negociações é ela que faz, é a entidade que faz. Então, o custo, a carência, o valor, tudo isso é negociado pela entidade. Ele só vai aderir àquela negociação. E aí é diferente do plano individual, que é ele, consumidor, que está contratando. Quando forem contratar planos que sejam muito baratos, prestem atenção para verificar se de repente não é um plano que é contratado de forma coletiva, porque os prejuízos futuros podem ser inestimáveis, né? Exatamente. Ele pode até não ter problema. Ele pode ter contratado aquele plano coletivo, ele sabia daquilo, aquela entidade, mês a mês, faz as reuniões, informa, comunica a ele como é que está sendo o contrato, ou não. Ou não. Vai depender também do nível de participação que ele tem na entidade contratante. Então, se é uma associação, por exemplo, se ele frequenta a associação, se ele vai nas reuniões, se ele participa, se ele lê as atas. Se ele for totalmente ausente daquela entidade, aquela entidade vai decidir por ele. Também e ele tem que saber disso. A gente fala em direito do consumidor, a maioria das vezes é um sistema protecionista, mas também parte do consumidor ficar atento a determinadas informações, né? Porque às vezes um produto, né, você compra, você não lê o rótulo, né, corretamente, então, poxa, também o consumidor tem que fazer a parte dele, né, procurar ser curioso. Sim, não, e na verdade são as duas coisas, né? O código estabeleceu o dever de informar, que é um dever, é um direito do consumidor ter a informação, e o consumidor, por sua vez, tem que questionar, ele tem que buscar essa informação. Então, ele tem que perguntar, ele tem que se esclarecer, ele tem que se sentir satisfeito com as informações. O que ele não pode é agir por impulso, porque muitas vezes, no caso de planos de saúde, por exemplo, ele está cuidando de algo que é em benefício da saúde dele, da vida dele. E se na hora H que ele for perceber, eu não tenho direito a isso, ou faltou aquilo, ou o meu contrato não me garantiu isso, aí às vezes ele pode ser até tarde, dependendo da situação, se for uma internação, por exemplo, num caso grave, às vezes ele não tem tempo hábil de se socorrer de alguma outra medida.
Ou se for um produto, ele vai perceber que ele comprou gato por lebre, que ele não, como diz aí o ditado, que ele não buscou informação antes e depois ele vai ter que assumir aquele prejuízo ou ter todo um trabalho de se socorrer do judiciário para ressarcir daquele prejuízo. É claro que existem empresas e consumidores também. Sem dúvida, né? por isso que o direito do consumidor à informação é um direito assegurado constitucionalmente, o Código dá essa efetividade e o consumidor, por sua vez, tem que fazer valer esse direito. Olha, eu quero saber tudo. Quero saber o rótulo, quero saber o que tem, eu quero saber se esse produto, se for um alimento, qual é a composição, quais são as calorias, ele tem que saber tudo. Às vezes ele é alérgico, às vezes ele está fazendo uma dieta, às vezes a validade está próxima do vencimento, então ele não vai comprar. Se ele comprar, ele vai saber que ele tem um período já para consumir que é rápido, que é curto. Né? Então, tudo isso ele tem que saber. O direito à informação é o que, assim, é a maior, o que de mais valioso o Código trouxe para o consumidor, entre outros, mas eu acho que é o dos principais, eu acho que talvez o mais mesmo, porque é ali que ele vai poder descobrir e saber tudo o que se refere seja produto, seja serviço, enfim, o que envolver relação de consumo, ele tem o dever de ser informado adequadamente. Até é importante a gente comentar que agora, em agosto, né, recentemente, saiu uma lei, se eu estiver errada, me corrija por gentileza, obrigando os comércios e as empresas a terem sempre um exemplar do Código de Defesa do Consumidor visível ao consumidor mesmo. Exato, é até uma, né, às vezes as pessoas brincaram, mas o que vai adiantar ter o código lá? Olha, eu vou dizer para os ouvintes que vai adiantar, eu ando com o meu na bolsa. Já falei que 2 códigos a gente tem que andar, o de consumidor e o de trânsito. Porque também quando você tiver lá o guardinha que vai falar, olha isso aqui, então eu quero ver o que eu infringi aqui. Para a gente ter a certeza de que ele está, né, aplicando o direito corretamente. E o do consumidor é a mesma coisa, porque o fato do consumidor não ser um jurista, não ser um advogado, não ser um especialista no direito, não quer dizer que ele não tenha o dever e o direito de saber o que está ali e ler na hora. Até porque o código foi feito para ser aplicado não na justiça, sim voluntariamente pelos fornecedores. O que ocorre é que, infelizmente, os fornecedores não aplicam e o consumidor também desconhece aquele direito e ele acaba tendo que recorrer ao judiciário. O código poderia ser aplicado numa boa, não precisa de judiciário para resolver. Por exemplo, quando ele fala lá que você tem que trocar em 30 dias, tem que devolver em 7, precisa um advogado para explicar isso. Mas as pessoas não aplicam, os fornecedores não aplicam. Então, quando o código está à disposição, o que é importante para o consumidor? Ele está lá, ele tem uma dúvida naquele momento, ele pede, mínimo, fala, deixa eu olhar o código. Não entendi nada. Fala, já que eu sou leigo, eu não entendi. E o senhor, né, o fornecedor, que está tanto tempo estabelecido no mercado, me mostra na lei o que o senhor tá, né, que o senhor está amparado pelo direito. E aí, o código estando à mão, ele de fato vai ter que demonstrar. Vai conseguir resolver. Até eu acho, assim, por experiência própria, que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais simples de interpretação. Exatamente. Porque parece que ela foi feita justamente para o consumidor leigo, né? Não para advogado, porque ela tem uma leitura muito tranquila. Por isso que eu volto a dizer e frisei. O código era para ser aplicado independentemente do Poder Judiciário. Ele é para ser aplicado voluntariamente pelas partes. Qualquer um pode ler ali e entender. Claro, tem questões que são, né, específicas para o mundo jurídico. O código também tem essa, porque é uma lei. E toda lei cabe interpretação. Isso não vai tirar do código nunca. Mas o fato dele poder ser aplicado, ser auto-aplicável, né, nas relações de consumo, é o principal ganho, porque realmente é uma lei que tem procurou trazer usar termos simples, sair um pouquinho do juridiquês, né, como se fala, para que o consumidor e o fornecedor entendessem. Então é importante todo mundo ter um exemplar desse na bolsa. Eu reputo como fundamental. A mulher tem que levar junto com batom. Na minha bolsa já é grande para isso, para caber mais. A lei você consegue imprimir da internet, tem livrinho pequenininho. A gente hoje disponibilizou aí para os ouvintes alguns exemplares, né? Então, o código é muito fácil, você baixa da internet. Hoje não tem dificuldade de obter uma cópia, Tranquilo. Aproveitando a oportunidade, a doutora Ana aqui disponibilizou para a gente alguns exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Então,